vamos ouvir aqui no podcast Inteligência Limitada. Vocês sabem como funciona, vocês sabem já. Eu vou comentando daqui, vocês vão comentando daí. Vamos lá então? Vamos lá? Play, vambora. A Xerá deve ter muita imagem também, se procurar. Você achou aí, Carlos? Isso, tem umas são melhores ainda, que são várias estatuetazinhas das deusas segurando seios, assim. São várias estatuetas pequenininhas. Porque a Xerá é essa deusa, a mãe, né? E ela era muito adorada mesmo em Israel e Judá. E a gente tem milhares, né? O Rodrigo Silva tem, inclusive, uma Xerá no acervo dele lá, ou mais de uma. Ah, tá. Porque é muito comum isso, já tem mais. Uma contagem que eu vi diz 5.000 estatuetas de Xerá que foram encontradas em Israel e Judá. Nossa. E essas estatuetas foram encontradas principalmente em contextos domésticos. Então você está escavando uma casa, né? Arqueologicamente você encontra as ruínas de uma casa, você vai escavando, você vai encontrando imagens de deuses o tempo inteiro em Israel e Judá. Por quê? Porque a população adorava outros deuses, apesar da controvérsia, da polêmica, né? Nos autores bíblicos, quanto mais você vai no passado, mais você tem esses registros, né? Dessa adoração a outros deuses em Israel e Judá, que é condenada pelos autores da Bíblia, né? E inclusive em Jerusalém tem mais de 100, isso, essa aí, por exemplo, né? Eles chamam inclusive isso de figurina, porque em inglês pillar statuette, né? Tipo uma estatueta pilar, que ela tem esse formato de pilar, né? Coluna, né? De coluna, ela não tem a parte de baixo, né? Mas é estatueta pilar da Judeia. Essa característica aí são as estatuetas pilar da Judeia, são muito características da Judeia especificamente. Não é coisa de estrangeiros trazendo para Judá. Sim. É um culto nativo mesmo daquela região. As pessoas adoravam essas deusas por meio desses objetos, né? E representam a deusa, né? É uma presença concreta da deusa. E aí tem várias, né? Tem centenas dessas. Só em Jerusalém tem mais de 100 que foram encontradas, né, pelos arqueólogos. Essa é uma imagem que é Marduk, não é tão certa, né? Mas assim, uma interpretação dessa imagem é que é Marduk com um raio ali, né? 2 raios em cada mão. E um relógio de pulso, né? Rolex. O cara com Garmin aí, ó. Porque todos os deuses, né, em geral, né, na Mesopotâmia usam esse Rolex aí, carregam uma bolsinha também, que o pessoal ficou maluco no alienígenas do passado. Qual seria isso no pulso dele? Bracelete, né? Não é um tipo de bússola da época, não tem como, né? Não, é um bracelete. Tá. No caso aí, mais uma pulseira, né? E aí é o deus Marduk enfrentando um ser híbrido que pode representar Tiamat, que é essa deusa primordial, que na história do Enoch lá, que é o livro que eu citei, babilônico. Marduk, ele derrota essa deusa primordial, né? E também com o poder do raio. E é o deus babilônico, né? Esse deus é muito interessante, inclusive, porque como a Babilônia dominou a região ali daquele Antigo Oriente Próximo todo, num certo período, Judá virou uma província da Babilônia. Isso. E quando a Babilônia quando o Judá é liberto do cativeiro babilônico, não é que eles passaram a ser soberanos de novo. É que agora eles estão sob o domínio da Pérsia. E a Pérsia tem um pouco, o jugo é mais suave. Ah, é? Então, a gente tem isso no livro de Neemias, ou Esdras e Neemias, que fala de quando o povo foi libertado, e fala do decreto de Ciro devolvendo a possibilidade do pessoal cultuar o seu Deus naquela terra. Eles podem novamente ter soberania, ter autonomia no culto, então eles podem ter o seu próprio templo, eles podem ter os seus sacerdotes, né, uma classe oficial que não vai estar debaixo da autoridade necessariamente do povo que está oprimindo aquele território, né? Então, assim, isso é celebrado na Bíblia como Yahvé devolveu a autonomia cultica pro povo. Só que a gente encontra essa mesma história, esse mesmo tipo de coisa acontecendo em um documento babilônico, persa, na verdade, que é o Cilindro de Ciro, mas foi escrito na Babilônia, que fala que o deus Marduk levantou Ciro para ser o libertador de todos os povos, e foi ele que devolveu a autonomia de culto, não só a Israel, mas a vários outros povos. Na Bíblia, isso é interpretado como Yahvé libertou o povo e deu autonomia de culto. Inclusive no livro de Isaías fala, né? Yahvé diz, né? O meu ungido, Ciro, o meu ungido. Se refere a Ciro como Messias, como Salvador. Isso. Porque Messias é diferente da ideia também mais tardia judaica do centro de Jesus, de que o Messias é quase que um Deus, né? O mesmo Deus, e que é um só. Messias originalmente é uma palavra que significa só ungido, você derramou óleo sobre a cabeça da pessoa. Aí geralmente são reis ou sumos sacerdotes. Então, duas coisas interessantes que o professor Henrique Caldeira destacou até o momento nessa fala, que eu devo pontuar para que as pessoas venham a entender. Principalmente, está chegando muita gente nova aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia, não conhece ainda o acervo de produção de conteúdo, de aulas, videoaulas. São mais de 1.200 videoaulas, mais de 1.300 vídeos. Entendam o seguinte, no contexto arqueológico, histórico, Israel sempre foi politeísta. O monoteísmo bíblico é uma narrativa, é uma tentativa de construção. Quando você vai para historiografia, quando você vai para a arqueologia de fato, é exatamente isso que o professor Henrique Caldeira está dizendo. Esse povo nativo, ele é politeísta. Não é que, é um povo que caiu de uma aliança, é um povo que abandonou o seu Deus único. Não, é um povo politeísta e que em todo momento, de acordo com a narrativa bíblica, vem um discurso monoteísta para tentar mudar esse povo. E esse discurso monoteísta, ele é pós-cativeiro babilônico, tá bom? Isso é uma narrativa pós-cativeiro. Isso aí já é atestado. Por exemplo, você pega lá o livro de Mario Liverani, o livro é Histórias de Israel e a História de Israel. Esse livro é sensacional. O professor Mario Liverani, ele explica a história da narrativa bíblica e ele explica a história real, como é de fato. Esse livro é sensacional, tá bom? Não sei se ele tem traduzido para o português, mas é um livro maravilhoso. Hoje, né, com inteligências artificiais, aí você consegue traduzir livro tranquilamente, num clique, num apertar de botão.
Então é sensacional essa obra, recomendo que leiam. A segunda coisa que vocês têm que se ater também é que essa narrativa do monoteísmo também é influenciada pela narrativa persa, do Deus único, Ahura Mazda, como está na inscrição da tumba de Dário, ele é o criador de todas as coisas. Então esse modelo é importado porque aparentemente é o modelo que dá certo. E essa questão de... Eu fiz a live aqui já lendo o Cilindro de Ciro, aliás são 2 lives aqui, lendo o Cilindro de Ciro, decretos e por aí vai, narrativa. Ciro era o pastor de Marduk, o ungido de Javé, a reencarnação de Horus no Egito. Ciro era isso tudo. Todos os deuses escolheram Ciro. Não foi só Javé e Yahweh. Todos os deuses escolheram Ciro. Então é uma narrativa política. Ciro era um habilidoso político, tá bom? Então isso é uma narrativa. Uma confirmação de autoridade, né, daquela pessoa. Então o texto diz que Ciro, o meu ungido, Yahvé disse, Ciro, o meu ungido, Yahvé levantou um rei estrangeiro para ser rei mesmo, né, para ser ungido, escolhido dele, para libertar o povo do cativeiro babilônico. Essa é a interpretação dos autores da Bíblia. No Cilindro de Ciro fala que é Marduk. Por quê? Porque Marduk é o Deus supremo da Babilônia. Então quando Ciro, que é um persa, quer falar a linguagem do povo, até diplomaticamente, né, para ter os súditos ali obedecendo, ele quer falar a linguagem do povo da Babilônia, ele fala que Marduk é o Deus supremo. Agora quem tá na Judeia atribuindo São Deus vai atribuir a Yahvé, né? Então isso é muito curioso, porque a gente encontra o mesmo evento, só da perspectiva de povos diferentes, né? E tem imagem, essa imagem é de Asherá? Coloca aí, Kratos, pra gente ver. Isso, essa imagem ela tem a ver com Asherá, mas na inscrição, ele tá escrito, onde parece umas máscaras com penacho, Sei. em cima dessas cabeças tem um textinho, né? Esse texto, ele diz o seguinte, esse é um vaso, né? Ele foi encontrado em Kuntilat Ajrut, que é uma... Pedaços aí do vaso, né? Isso, a partir dos cacos, eles têm essas figuras, e isso foi simplificado no desenho aí, né? Mas esse é um vaso que foi encontrado, na época, era ao sul de Judá. Hoje é na Península do Sinai, né? Então é ao sul do que hoje é o Estado de Israel. E você tem ali na parte de cima algumas letras, e tá escrito ali, eu te abençoo por Yahvé de Samaria e sua Asherá. Como se fossem marido e mulher, não? É, a primeira interpretação parece essa, né? Tem um pênis embaixo lá, não? Isso, vou falar desse pênis aí que eu... Vou falar desse pênis aí. Talvez não seja exatamente o pênis. Ah, é? Que é isso aí, é. Mas o... Aqui tá vendo, né? E tem uma mulher ao fundo lá tocando uma harpa, talvez, ou não? Isso, mas vamos com calma. Tá. Essa ideia de Yahvé e sua Asherá, ela não é tão estranha quando você tem o contexto lá dos deuses de Ugarit, em que El, que significa Deus, é marido de Asherá. Se Yahvé assume esse papel do criador, o sábio, esse papel que antes assumia El, naquela região de Canaã, não seria de espantar que algumas pessoas, pelo menos naquela região, isso significa que todas as pessoas, Não algumas assumir pessoas naquela região, viam Asherá como esposa de Yahvé. Entendi. E esse Yahvé de Samaria é porque os deuses na antiguidade também são referidos geralmente com o nome e consta ao templo. Você tem diferentes manifestações dos deuses, né? Como tem hoje em dia a Virgem Maria. É parecido. Parecida. Acho que os católicos não vão... Tá, mas eu entendi a... Não, mas tem uma semelhança, né? De você relacionar aquela pessoa, aquele ser com o lugar de manifestação original. Então, por exemplo, o Zeus Olímpico é o Zeus da cidade de Olímpia, né? Onde acontecem as Olimpíadas, etc. Você tem o Zeus Heliopolitano, que eu falei que é o Zeus da cidade de Heliópolis. Então os caras geralmente falam o nome mais a região. Então aí você tem Yahvé de Samaria. Não, e desculpa os amigos católicos, é a mesma coisa. O catolicismo é a pura manifestação do paganismo totalmente levado e arquetipado para o Cristo. Isso é um fato. Inclusive, isso é um fato iniciático também. Tá bom? Isso não é que é... Não, isso é um fato. Respeito os católicos, querem defender sua tradição. Catolicismo é algo universalista em todos os sentidos. Católico é universal em todos os sentidos. Então, essa característica da manifestação das divindades, ela também se vê na própria Maria, tá bom? É fato, isso é um fato. Referente provavelmente ao templo que havia de Yahvé em Samaria, e sua Asherá. Aí você tem outras inscrições também nesse mesmo contexto, que falam, eu te abençoo por Yahvé de Temã, que é outra região, e sua Asherá. A gente tem pelo menos 3 inscrições que falam de Yahvé e sua Asherá. Só que o desenho, geralmente o desenho, quando o pessoal fala sobre esse assunto, ele circula como sendo Yahvé e Asherá, e como aquilo, a figura maior sendo uma representação visual de Yahvé com um pênis, né? Só que uma outra interpretação, que eu acho que faz mais sentido, é de que isso aí é o deus Bes, que é um deus egípcio, que é muito popular em Canaã, ele é muito popular também. Os deuses não têm fronteiras geográficas nesse sentido, né? Tem alguns, por exemplo, deuses do parto, que às vezes o culto dele pega em um lugar e ele é adotado para aquele lugar. Então há uma circulação cultural nesse sentido. Então Bes era uma figura que era adorada em contextos domésticos em todo o Canaã, mas a origem dele é egípcia. E o Bes, ele tem exatamente as características, então acho que é muito forçado atribuir isso como se fosse Yahvé e Asherá, simplesmente por isso está embaixo do texto, porque esse vaso ele tem vários desenhos. Não significa que foi a mesma pessoa que fez cada um dos desenhos da inscrição. Entendi. Tem até estilos diferentes, né? Você pega, por exemplo... Os animais são diferentes, tem um contraste mais fino. Isso. Mas a gente pode... Deixa eu só passar pro Bes, né? Vê se você encontra no Google aí umas imagens de Bes. Porque ele tem exatamente as características, ele tem um penacho na cabeça, tá vendo? Ele tem uma orelhinha que parece muito com aquela da figura, e tem várias figuras de Bes, como ele é um deus egípcio originalmente, os sacerdotes egípcios eles aparecem com uma pele de leopardo. Sobre os ombros, e ela vai nas costas, né? Então a pata do leopardo fica aqui, a cabeça às vezes também pende aqui no ombro, e desce, ou embaixo do rosto, e o resto do leopardo, o resto da pele dele vai por trás. E aí você tem algumas representações de Bes, vamos ver se eu acho alguma aqui, em que ele tem o rabo do leopardo pendente ali atrás dele. Não. Isso, essa Cadê? Aí. Que poderia ser o rabinho dele. Isso não é dele, é da roupa que ele usa. O rabinho da roupa do leopardo. Vê se a gente encontra alguma que tem um leopardo, que dá pra ver que ele tá usando uma pele de leopardo. Tem esse esqueminha mais desenhado, tipo esse mesmo. Tá. Ali tem um leopardo desenhado, né? O rabo não tá pendente atrás, mas você imagina que em algumas situações eles vão colocar o rabo representado. Tem umas estátuas também que trazem um leopardo destacado. Simpática essa figura aí, né, Kratos? Né? Parece bem simpático. Parece um desenho animado, parece um guru de desenho animado. Um dos papéis principais dele, às vezes ele aparece com pênis também, mas um dos papéis principais dele era a proteção dos partos, né? Então era um ser, mas ele aparece como fêmea e macho também. E aí quando a gente volta pra imagem lá do Kuntilat Ajrut,
Volta lá pra aquele vaso, por favor, do desenho. Esse. Aí a gente vê não só que ele tem o penacho igual do Bess na cabeça, ele tem a orelhinha e a cara, que é aquele que chama de teleomórfico, né? Que é uma forma mais animalesca, meio monstruosa. Essas pintinhas aí provavelmente realmente representando o animal mesmo, né? Apesar de não estar como um manto, assim, exatamente daquela Mas forma. aí também a dificuldade do desenho, você também você vê que é tosco, o cara não sabe desenhar. Ele consegue. Mas é verdade, olha só, cara. Mas olha a perninha. Os dois pés pro mesmo lado, coitado. Parece que tá fazendo um curupira e um walker. Talvez ele tem as pintinhas, aquilo remete suficientemente ao que ele tava na cabeça, que é o leopardo não precisa fazer figurativo Mas bonitinho. a figura da mulher também tem alguma roupa de... O quê? A mulher tem as pintinhas, né? Isso, mas é porque então seriam duas figuras de Bess, macho e fêmea. Ah, não seria uma rainha, uma deusa, então. Então, mas essa tudo isso é interpretado. Claro, O cara não escreveu, mas assim, eu acho que a partir dos registros que a gente tem interpretado quase uma ideia, essa, né, que é defendida por vários estudiosos desse tema. Tem um especialista que originalmente defendia que aquela figura com a harpa era a Asherah, mas ele mudou de ideia pro Bess, que é o William Dever, o cara mudou de ideia depois. E é possível argumentar que a Asherah esteja representada figurativamente no desenho, mas ela pode ser a vaca amamentando o filhote, que é uma referência à ideia da vaca sagrada também, representa as deusas naquele contexto. E o fato dela amamentar o filhote é a deusa nutriz, né? A deusa que nutre, é uma imagem comum, então essa vaca pode ser uma representação de Asherah. E tem um outro lado desse vaso, não sei se eu não peguei a imagem, mas enfim, mostra o quê? se alguém quiser jogar no Google depois com o Twitter Ajude, vai encontrar um lado que tem uma árvore e em volta da árvore dois animais. E a árvore é um símbolo da deusa mãe também, né, nesses contextos, né? Com animais do lado, às vezes são dois leões, às vezes são dois ibex, que é aquele bicho com chifrão, né? Então essa árvore pode ser que represente a Asherah, né? Mas tudo isso é muito especulativo. Agora, o fato é que está escrito ali, eu te abençoo, em nome de Yahvé sua Asherah. E é uma pista muito forte mesmo de que algumas pessoas, pelo menos ali na região, adoravam Yahvé ao lado da deusa. Cara, que doido, né? Deus tem uma esposa, né? Muito bom mesmo. Muito interessante. Gostei aí da argumentação do professor Henrique Caldeira. Realmente, eu já tinha visto em algumas obras, como de K.L. Noe, que poderia ser uma referência ao deus Bess. É interessante. A opinião majoritária ainda é que aquela representação é de Yahvé e sua Asherah. Mas essa possibilidade também eu já tinha lido, já tinha ouvido falar, e é muito interessante também. E aí, meu amigo, entenda, Israel era politeísta, não tem jeito. Israel era politeísta, a profecia do profeta Isaías, falando de Ciro, meu pastor, é uma profecia que teve em Babilônia, a profecia que todo mundo que iria receber Ciro agora como seu imperador. Ciro politicamente engendrou essa questão dele ser o escolhido, o ungido, o levantado, o pastor, seja quem for, a reencarnação do Deus patrono de determinadas regiões. E isso é política, meu amigo. Isso tem nada a ver com libertação espiritual ou provisão divina. É uma redação política.